nós vamos iniciar hoje uma disciplina que eu julgo ser extremamente importante. Tá? É uma disciplina que eu pretendo dar com muita calma. Vou procurar usar termos simples, tá? Algumas coisas, algumas informações que estão na apostila que eu passei para vocês. Eu acredito que todos devem estar aí com a apostila. Eu vou passar de maneira muito sucinta, porque são informações apenas que vocês podem ler em casa, né? E se porventura surgir uma dúvida, vocês podem tirar comigo sem problemas nenhum, tá certo? Apenas uma observação, tá? Prestem atenção nas provas. Por exemplo, eu fiz uma prova agora com uma característica um pouco diferente, tá? Uma prova que exigia um pouco de raciocínio dos alunos. E eu percebi que alguns tiveram dificuldades. A mais difícil, o Iago está dizendo, realmente, por quê? Porque para exatamente treinar esse senso crítico de você, tá certo? O teólogo, o estudante de teologia, ele deve criticar. Quando eu digo criticar, é como Paulo fala, nós devemos analisar tudo, aquilo que há de bom, né? E nessa disciplina que vocês vão estudar hoje, é uma disciplina que vai ensinar vocês, né, tanto a interpretação, como também as regras de interpretação e como é Oi, que a gente pessoal, oi, pessoal chegando. Alô, alô, meu pessoal querido. Olha que frio que tá aqui. Alguém falando aí? É alguém que está com o microfone aberto, Osimar. Aberto, né? Osimar, tua internet está no Wi-Fi daí? Porque ela tá dando umas travadinhas. Ela tá o quê? Dando umas travadas no áudio. Deixa eu dar uma olhada aqui, Mário. Tá. Mas tá gravando, viu? Pode continuar. Tá, só um minuto. Deixa eu ver se ela tá no Wi-Fi. No Wi-Fi, da tua casa. Não é nem isso, é porque tem um aqui que é turbo, entendeu? Aí é mais rápido. Meu irmão. Tá vendo aí, Iago? É turbo. Vê. Eu não tenho nem o... Qual é o que não é turbo? Eu não tenho aqui. Imagina o turbo. Meu irmão. Eu não tenho o pastor com um cavanhaque desse aí, o pastor com um cavanhaque desse só pode ter um turbo mesmo. É verdade, velho. Vou sair para o Osimar continuar a aula. Tá ok. Então, pessoal, está realmente na turbo, tá? Se houver alguma interferência, pode ser que seja o provedor, aí eu não tenho muito o que fazer. Mas, enfim, como eu estava falando, é uma disciplina que requer um pouco de atenção, tá? Algumas pessoas vai ter que haver um pouco de esforço, vai ter que ler, certo? Para poder absorver o conteúdo. Eu coloquei no grupo um elefante, acho que todo mundo lembra, certo? Porque o elefante ele tinha o seguinte, a pergunta era quantas patas tinha um elefante. Se você olhasse para a parte superior, onde começa a pata do elefante, você tranquilamente ia verificar que o elefante tinha 4 patas. Mas quando você olhava para a parte de baixo, onde tinha a parte da perna e da pata do elefante, acontecia uma espécie de ilusão de ótica que levava você a imaginar. Né? Graças a Deus por isso. Eu falo sempre que, graças a Deus, que o tempo está passando logo
né? Para que o tempo de fato passe logo, né? Para logo a gente Tem alguém ter com, um encontro aí tem triunfal alguém com com o Cristo, microfone né? aberto aí, meu irmão. Tem algum microfone aí que está ministrando junto contigo, Rosimar. Irmã Teresa, tudo bem? Irmã Cris, irmã Laura. Tem alguém aí ministrando aí no meu lugar. Vamos lá. Eu gostaria que vocês desativassem o microfone de vocês, né? Se porventura tiver alguma dúvida, manda uma mensagem, aí sim, eu dou ok, você abre o seu microfone e fala, ou faz a pergunta ou a observação, tá bom? Para que a gente não tenha essa interferência aí. Pois bem, se você olhasse para a parte de baixo do elefante, você tinha a tendência de achar que o elefante tinha 5 até 6 patas, 7. Mas o elefante, na verdade, todos nós sabemos que ele tem quatro pernas. E a apostila de hermenêutica, ela diz o seguinte: fazer hermenêutica é saber que o elefante sempre tem 4 patas. Mesmo que, de repente, aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo, está te levando a ter uma ideia diferente, você tem que ter a convicção de que o elefante tem 4 pernas. Ou seja, trazendo para o contexto espiritual, certo? Jesus, quem morreu na cruz, derramou seu sangue, nos resgatou, foi Jesus. Alguém tem dúvida disso? Então, não pode, num versículo isolado, você ter uma interpretação diferente. Não tem como. É como se você achasse que o elefante tivesse 7 patas. Por mais que aquele texto traga para você a ideia. Alguém não compreendeu isso aí? Ficou claro isso aí? Então, isso aí é uma introdução à hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação da Bíblia. Certo? E ela anda juntinho com a exegese. Certo? Então, todo cuidado é pouco na leitura da palavra, principalmente quando você faz uma leitura de um texto isolado, sem analisar o contexto social, sem analisar o contexto ali, em que momento foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito aquele texto. Tudo isso é muito importante para que nós possamos fazer uma exegese de maneira segura, tá certo? E não venhamos a falhar na interpretação. Alguma dúvida até aí? Ficou claro, pessoal? Se alguém tem alguma dúvida, já se manifesta. Teve dúvida, a gente já para. Não tem pressa nessa disciplina. Ok? Então, vamos seguir. Então, mas o que é hermenêutica? Hermenêutica significa interpretar, pessoal. Tá certo? Nas escrituras são usados 4 versículos, né? João 1, 42, João 9, 7, Hebreus 7, 2 e Lucas 24, 27, que mostra ali a importância de se fazer a interpretação de maneira correta para evitar que dali saia alguma heresia. As heresias, elas aparecem exatamente com falha na hermenêutica e na exegese. Por isso que é uma disciplina, são disciplinas que andam juntas e que são extremamente importantes. Se você não aprender e não dominar a hermenêutica, que são as regras de interpretação, né? E a exegese, que é você tirar do texto, extrair do texto aquilo que realmente ele quer dizer,
não ter invencionismo ou até mesmo subir para a cabeça, não, que eu já estudei muito, isso acontece muito. Não, que eu já estudei muito, eu sou PhD, eu sou doutor, fiz pós-doutorado, aí a pessoa acha que é capaz de, com a exegese, extrair do texto uma coisa fora do normal. Ela quer, muitas vezes, pressionar os seus espectadores. E, com isso, surgem as heresias. Por isso que é importante esse estudo. Mas observe que nós, aqui no curso, nós colocamos tudo dentro de uma sequência. Por isso a importância de vocês terem estudado, né, o perfil, tá certo? E as características do caráter de Deus, tá certo? Porque quando você conhece, por exemplo, sabe que Deus é justo, você, quando vê determinado texto isolado, né, e você vê, não, que Jesus fez isso e aquilo outro, peraí, calma, você tem que ter um ar. Eu sei que Jesus ele é perfeito. Então, se ele é perfeito, eu preciso analisar o contexto, eu preciso analisar o parâmetro que nós chamamos de panorama bíblico, que é o contexto social da época, né? O que é que acontecia naquela época, né? Qual era o estilo político na época. Tudo isso influencia, que nós temos que buscar esse conhecimento. Então, por isso que é importante uma Bíblia de estudo. Ela ajuda bastante, certo? Mas vamos lá para a definição. Eu já disse, a hermenêutica é a arte de interpretar, né? E também, além disso, a hermenêutica é o conjunto de regras de interpretação. Já a exegese, ela vem do termo grego exeges, que significa você tirar do texto a essência do texto. Não é você tirar do texto e inventar, achando que você é o supra-sumo, a última Coca-Cola do deserto, e querer inventar uma nova doutrina. Não, que eu tive uma revelação aqui. Meu querido, a revelação que tinha, Deus mandou e colocou na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não adianta você querer vir com novas revelações. Tá ok? Então, exegese significa isso, é você puxar do texto a essência da palavra de Deus. Então, a exegese, você ora, você pensa, você interpreta e você arranca do texto a essência daquilo que Deus quis realmente falar quando ele permitiu que homens instruídos, inspirados por Deus, escrevessem aquilo ali para o nosso conhecimento. Alguma dúvida até aí? Eu ainda não entendi a diferença de exegese e hermenêutica. Oi? Entendi. Eu não entendi a diferença ainda entre exegese e hermenêutica. Vamos lá. A hermenêutica, certo? A diferença. A hermenêutica é o conjunto de regras de interpretação que nós vamos estudar. Tá? Significa interpretar. Quando você interpreta, certo? Você interpretou um texto. Mas depois da interpretação, você tem que passar, ou você tem que absorver,
o conteúdo dessa interpretação. E aí onde entra a exegese, que é você, a capacidade que você tem, depois de interpretar, arrancar do texto essa essência da palavra, tá, pura, sem rodeios, sem invenções, e isso aí vai edificar a tua vida e a vida de outras pessoas. Ficou claro? Ou ainda tem dúvida? Se tiver, eu explico novamente. Deixa eu só ver se eu entendi, fazer a síntese. A hermenêutica é o conjunto de regras, né? A montagem da estrutura. A exegese é a interpretação da essência do texto. Isso? Outra pessoa falando aí. Tem outra pessoa falando aí. Vamos fazer o seguinte. Iago, você tira a sua dúvida, depois essa outra pessoa, que eu não estou conseguindo identificar, abre o seu microfone e pode expor a sua dúvida. Vamos lá, Iago, deixa eu ver se eu entendo. O teu áudio não está muito bom. Se eu não entender seu áudio, se você puder digitar, não tem problema. Vamos lá, Iago. Alguma dúvida? Estou esperando aí. Agora melhorou o áudio? Acho que melhorou. Fala aí. Então, a hermenêutica seria o conjunto da estrutura, né? As regras para interpretar aquele texto, o antes e o depois. E a exegese seria interpretar a essência dali, né? Depois de fazer a estruturação. Isso? Após você fazer a interpretação, aí entra a exegese. Porque a exegese ela vai analisar contexto da época, ela vai ratificar ou vai retificar a interpretação que você teve. Deu para entender agora? Sim. Você vai extrair do texto que você interpretou a essência daquilo que a palavra de Deus realmente quis dizer. Seria como se fosse uma peneira. É muito simples. Por exemplo, você vê no texto que Jesus usou muitas parábolas, tá certo? Mas as parábolas, elas devem ser analisadas dentro do contexto da época também. Jesus estava falando. Alguém falando? Contexto histórico, né? Cultural. Eu não tô. A dona Celina Flores, né? Eu não estou lhe ouvindo muito bem, dona Celina. Tem como a senhora repetir? Eu falei que tem que analisar também o que você interpretou, se está de acordo com o contexto histórico e cultural da época, do povo. Exatamente. A hermenêutica, nós vamos chegar lá. A hermenêutica, ela tem algumas regras, certo? Bem como a exegese também. Elas trabalham juntas, uma ajudando a outra, certo? Então, o contexto cultural da época, para quem foi escrito, em que ano foi escrito, qual era o panorama político, qual era o panorama espiritual, quem era o povo, né? Qual o relacionamento do povo para com Deus, qual era a dispensação que foi escrita. Todo mundo sabe o que é dispensação? Quem não sabe o que é dispensação? Dá um sinal aí, por favor. Diz aí, não sei. Alguém não sabe o que é dispensação? Estou esperando. Isso é importante, hein? Parece que o pessoal tem vergonha de perguntar, Zimar.
Oi? Parece que o pessoal tem vergonha de perguntar. Não, pessoal, não. Aqui a gente está para aprender. Se porventura você não souber, Não vou explicar, mas eu pode sei. perguntar. Bom, de qualquer forma, eu vou explicar, tá certo? Eu vou explicar. Como eu falei, é uma disciplina que não tem pressa. Não adianta eu passar, você não entende o que é uma dispensação, aí você lê um texto lá no Velho Testamento, está numa dispensação que não tem nada a ver com a dispensação da graça, aí você se confunde, né? Tem muita gente que chega ao ler o Velho A Testamento. dispensação é um período histórico, né? Eu costumo dizer que dispensação são fases no período da história em que Deus se relacionou com o homem de maneira diferente. Por exemplo, a primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Foi quando Deus criou o homem e a mulher, onde eles não conheciam o bem, não conheciam o mal, eles estavam na dispensação da inocência. Então, esse relacionamento de Deus com o homem, ele estava se relacionando com seres inocentes. Não sabiam distinguir o bem do mal. Eles não sabiam o que era o bem, não sabiam o que era o mal. Eles viviam uma vida saudável, sem maldade, viviam nus e não se envergonhavam, está escrito em Gênesis. E essa é a dispensação da inocência. Depois que o homem caiu, tá certo? Veio a dispensação do governo humano. O homem passou a se governar. E aí houve a multiplicação desenfreada do pecado. O homem optou muito mais pelo mal do que pelo bem, e isso resultou em pecados, resultou em desobediência, resultou em doenças, resultou. Depois coloca aí novamente, tá? Eu acho que não é bem isso, não. Não li muito bem o que foi colocado aí. Não, a dispensação do governo humano foi um desastre. Deus teve que chegar, tomar algumas medidas para diminuir o pecado. O pecado ele se multiplicou de maneira exponencial. E Deus, uma das decisões que Deus tomou foi diminuir a expectativa do homem de vida. Não, hoje nós não estamos na dispensação do governo humano. Nós vamos chegar lá. Tá? Embora pareça, mas não estamos na dispensação do governo humano. Ele falou da graça, pastor. Da graça, é porque aqui não apareceu completo, entendeu? Então, desculpa. Nós vamos chegar lá. Certo? Então, o governo humano, depois do governo humano, tá? Aí Jesus pegou, aliás, Deus pegou, encontrou em Noé um homem íntegro e aprove a Deus utilizar Noé e sua família para tentar, vamos dizer assim, melhorar esse relacionamento de Deus para com o homem, né? E aí, depois de Noé, entendeu? Então começou a vir ali a dispensação da lei. A lei ela veio para tentar frear a multiplicação do pecado. Mas a lei também veio para mostrar a incapacidade do ser humano de viver, de conseguir agradar a Deus
por si só. Tá certo? Então, a dispensação da lei, ela não foi suficiente para fazer com que o homem agradasse a Deus. Então, vocês sabem muito bem, já estudamos isso, tinha que haver sacrifícios periódicos com o derramamento de sangue para que houvesse remissão de pecados, né? E isso fazia, depois tinha que fazer novamente, porque o homem não conseguia agradar a Deus. Nós estamos atualmente na dispensação da graça. Quando se fala em Novo Testamento, se chama Nova Aliança. Testamento se chama aliança. Quer dizer, significa aliança. Velho Testamento é velha aliança. Novo Testamento, nova aliança. Então, a nova aliança com Jesus Cristo, ele satisfez a lei, ele cumpriu a lei na sua plenitude e estabeleceu uma nova dispensação, que é a dispensação da graça. E essa graça, a grande diferença é que, embora nós não sejamos perfeitos, nós ainda somos suscetíveis a errar, a pecar. Mas a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai que nos defende constantemente. Porque ele mostra, ele diz, olha, eu morri por eles, eu cumpri a lei. Então, nós temos um advogado, porque esse advogado, ele morreu por nós. E isso faz toda a diferença. Mas não é por isso, Paulo, inclusive, fala, não é porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, que nós temos que viver em pecado de forma deliberada. Mas, se nós temos o Espírito Santo de Deus, o pecado, ele nos causa dor, tristeza, e nós nos sentimos incomodados. Nós não podemos pecar e ficar felizes, alegres, como o povo aí fora que está acostumado a pecar e não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado. Essa é a grande diferença, certo? E a última dispensação é aquela dispensação que ainda vai chegar até nós, né? Que é a vinda de Jesus Cristo, né? Que é a dispensação que vai nos libertar, vai nos levar a um outro nível de relacionamento com Deus, que é um relacionamento onde a palavra de Deus diz que nós o veremos face a face. Alguém não entendeu aí esses relacionamentos, essas fases de relacionamento? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, todos entenderam, né? Então, hermenêutica, interpretar, exegese, você pega, vai complementar essa interpretação, filtrando, analisando textos lá no Velho Testamento, no Novo. Por isso que nós temos que entender isso. Porque nós não podemos pegar versículos isolados e tirar dali vamos dizer assim, uma doutrina. E é daí que surgem as heresias, porque pegam textos isolados, sem analisar o contexto, sem analisar o perfil de Deus, como nós estudamos. Estudamos que Deus é perfeito, estudamos que Deus é justiça, estudamos que Deus é amor. Mas tem gente que, quando vai ler um texto,
ele só analisa do ponto de vista do amor. Ele não analisa do ponto de vista da justiça. Ele não analisa do ponto de vista de que Deus também, ele diz que corrige todos aqueles quanto ama. E corrigir nos traz dor. E não é porque Deus está trazendo muitas vezes dor para nos corrigir que ele está deixando de nos amar. É como um filho que muitas vezes você corrige, naquele momento o filho fica chateado, fica triste, porque ele não está entendendo que aquela correção é para o seu bem. Aquilo ali é uma demonstração de amor que você tem por ele. Todos entenderam aí? Posso seguir? Então, aqui diz o seguinte, que a função do pastor ou pregador é explicar, interpretar a Bíblia. A missão do intérprete é servir de ponte entre o autor do texto e o leitor. Ou seja, é pegar aquele texto que foi escrito, né, pelo autor inspirado por Deus e transportar para o ouvinte, para o leitor. E nós, como ministros da palavra de Deus, nós devemos extrair a essência. E aí é onde corre o perigo, porque muita gente não passa para as outras pessoas a essência, passa aquilo que ele acha. Ah, eu canso de ver, eu acho. Não tem achismo, pessoal. Na palavra de Deus não tem achismo. Nós vemos inúmeras igrejas adotando doutrinas que a palavra de Deus não ensina. Simplesmente aquele sacerdote, aquele ministro, ele não gosta de determinada coisa e ele diz que aquilo ali é pecado, porque ele não gosta. Enquanto Jesus está dizendo que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai, ou seja, aquilo que já está dentro dele. Então, é muito importante que nós tenhamos muito cuidado ao tomar alguma definição ou alguma posição definitiva sem antes interpretar e fazer a exegese do texto. Tá certo? Posso continuar, pessoal? Tudo bem até aí? Se o Iago não está perguntando, é porque todo mundo está entendendo. Né, Iago? Pastor, o irmão Luiz está perguntando qual a diferença se relacionamento é a mesma coisa que comunhão. Eu não entendi. O irmão Luiz está perguntando se relacionamento é a mesma coisa que comunhão. Sim. Comunhão com Deus é relacionamento com Deus. O que é ter comunhão? O que é ter comunhão, por exemplo, com o Mário? Mário é meu amigo há mais de 30 anos. Glória a Deus por isso, né, pastor Adimar? Na verdade, 33 anos ele é meu amigo. É verdade. Então, isso é comunhão. Ele me conhece, eu o conheço, a gente se relaciona, ele sabe o que eu penso a respeito de determinado assunto, a minha forma de ser, eu conheço a forma de ser dele. O Vitão eu conheço há muito tempo, mas eu estava conversando essa semana, parece que conheço ele há mais de 20 anos, certo? Pelo amor que Deus colocou no coração da gente. Isso é relacionamento, isso é comunhão. E com Deus é a mesma coisa. Ter comunhão com Deus é você se relacionar com Ele. É tudo que você vai fazer
Deus, será que eu devo fazer isso? Você não faz nada sem consultar Deus, sem perguntar, Senhor, se for da tua vontade, abre as portas, coloca ali uma luz no fim do túnel, eu não estou encontrando ali uma solução, mas de repente se aparecer, abre as portas. Quando não é para ser, a gente desiste, a gente entende como sendo de Deus. Isso é conhecer Deus e se relacionar com Ele. Isso é intimidade, isso é comunhão. O que é que não é comunhão? Comunhão é você chegar, você nem pergunta a Deus nada, meu irmão. Você vai lá e faz, e tá nem aí, não ora pedindo a Deus para abrir as portas. Você mesmo vai lá e você mesmo quer abrir a porta. Então, isso não é comunhão. Né? Ou então, como muitos fazem, é a lâmpada de Aladim. Você está no sufoco, você não tem relacionamento com Deus, não pede a opinião dele. Aí, quando você faz a bobagem, que o negócio não dá certo, aí você pega e começa a esfregar a lâmpada de Aladim, esperando que Deus saia e diga, meu amo, o que é que você quer que eu faça? Isso não é relacionamento. Isso é o uso indevido de Deus. Isso é o uso indevido de Deus. E isso é muito comum nos dias de hoje. A pessoa não pede orientação em nada. Não pede um casamento, não pede para Deus chegar e levantar alguém para lhe ajudar nisso, não pede orientação se é o caso comprar um apartamento, se é o caso comprar um carro, se é um caso não conversa com a esposa, não entra num consenso, porque a esposa é uma só com o marido. E aí você passa os pés pelas mãos, faz sozinho, não pergunta a opinião da esposa, né? E aí depois, quando está o sufoco, meu querido, quando o bicho está pegando, vamos dizer assim, aí você pega, começa a querer esfregar a lâmpadazinha aí, esperando que Jesus saia de dentro da lâmpada para resolver seu problema. Isso não é relacionamento. Isso, para mim, é você usar Deus como uma muleta. Tá certo? Então, é isso aí. Acho que ficou claro aí no que é comunhão com Deus. Mas, queridos, a apostila, todo mundo está com a apostila aí? Se não tiver, vai dificultar um pouquinho, tá? Alguns termos importantes. Não é que isso aqui seja a parte da essência da hermenêutica da exegese, mas é importante que você saiba esses. O primeiro termo é antilegomena. São escritos bíblicos que, em certo momento, foram questionados. Então, existiram alguns escritos bíblicos, tá, que foram questionados pela sua autenticidade e que ficaram de fora do cânon. Vocês vão saber o que é cânon. Apócrifos, que são livros apócrifos. Os livros apócrifos, eles pertencem, eles estão inseridos na Bíblia católica, certo? E esses livros, supostamente do Antigo Testamento, eles não possuem embasamento para comprovar a sua autenticidade quanto ao caráter profético, certo? Eles foram colocados por ordem das autoridades de Roma e foram inseridos na Bíblia católica, certo? O cânon, o que é o cânon? Cânon vem do grego canon e do hebraico cané, né? Que significa lista autêntica de livros considerados inspirados por Deus. Aí, nesse
nesse cânon, eu queria que você fizesse uma pesquisa. Tá? Eu ia trazer aqui, mas eu quero exercitar em você a capacidade de pesquisar. Então, pesquise no YouTube e tal, os manuscritos do Mar Morto. Alguém falou aí, eu não vi? Manuscritos do Mar Morto. Pode falar alguém aí? Não, eu tinha perguntado se era uma pesquisa sobre o concílio que fez aquele concílio, né, para provar qual seria o Sanon. Fez a prova deles. Foram vários concílios que tiveram ao longo da história, e cada concílio, né, trazia algumas modificações, tá certo? Alguns ajustes, alguns dogmas, tá certo? Mas aqui o mais importante para a gente, para a questão de hermenêutica e exegese, significa o cânon. Vocês vão ler, vão pesquisar, eu não vou falar, eu vou querer que vocês pesquisem sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Então, foram encontrados manuscritos no Mar Morto, na região, precisamente na região das montanhas de Curã, tá? Uma região habitada por pastores beduínos, e ali algo interessante foi encontrado, tá? E que foi algo realmente tremendo, muito interessante, tá? E eu queria que vocês fizessem essa pesquisa. Aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre o cânon de forma muito mais fácil. Tá certo? Mas o cânon significa o seguinte: os livros inspirados, considerados inspirados por Deus, e que são aqueles que estão constando nas Bíblias, entendeu? Evangélicas. A Bíblia católica, a única diferença é que elas possuem os livros apócrifos, que são livros que não têm autenticidade, não passaram pelo crivo da autenticidade para que fizessem parte do cânon bíblico. Tá certo? Apenas conceitual. Epístola. Todo mundo sabe o que é uma epístola? Alguém não sabe? Por que é importante uma epístola? Por que é importante? É importante porque quando você vai interpretar, certo? Epístola é carta. E uma carta, normalmente, ela traz um tema específico, um probleminha que aconteceu em determinada igreja e que exigiu a intervenção do apóstolo. E aí ele manda aquela epístola para aquela igreja a qual ele fundou, seja a igreja de Filipos, a igreja de Roma, e etc. Então, epístola significa carta. Evangelho, boas novas, isso aí é bem fácil. Homologomena, livros bíblicos aceitos por todos e que em momento algum foram questionados. Foram aqueles livros que fizeram parte do cânon bíblico e que eles, em momento nenhum, eles foram questionados. Por isso que eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa sobre os manuscritos do Mar Morto. Todo mundo anotou aí? Olha lá, hein?
Vocês estão me devendo, hein? Eu só recebi até agora 4 provas, hein? De soteriologia, 4, se eu não me engano, 4 ou 5. Inclusive, uma delas de uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, mas fez a prova. Vocês estão me deixando meio triste em relação a isso aí. Tá ok? Então, à medida que vocês estão começando a deixar de fazer as provas, eu vou começar a dificultar as provas para vocês. Essa não foi mais difícil? Eu vou fazer uma mais difícil ainda, que vai exigir estudo de vocês. Mas quando eu faço isso, é para que vocês aprendam. Não, pastor. O Iago está pedindo, pelo amor de Deus. Hein, Tiagão? Acabou a moleza, Tiago. Iagão. Acabou a moleza. Então, isso é bom porque vocês vão aprender. Vocês precisam ser exímios pesquisadores. Então, manuscrito do Mar Morto, pesquise, e na próxima aula eu vou perguntar para ver se quem foi que leu, para ver quem é que está sabendo realmente. Porque senão não adianta, pessoal. A gente está perdendo tempo aqui, entendeu? E as coisas de Deus, elas devem ser feitas com excelência. Tá bom? Então, não esqueçam, manuscritos do Mar Morto. Mas vamos lá, para a gente chegar ao final, para eu dar 5 minutos de intervalo para entrar o Mário aí com a disciplina dele. Paráfrase. O que é paráfrase? Tradução livre ou solta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Vou repetir: paráfrase, tradução livre ou solta, onde o objetivo é traduzir a ideia e não as palavras. Certo? Pseudoepígrafos. Que são pseudoepígrafos? São falsos escritos, livros não bíblicos, cujos escritos se desenvolvem sob uma base verdadeira, seguindo caminhos fantasiosos. Isso é muito importante. Vocês podem observar que a maioria das heresias, de seitas, elas começam pegando parte da verdade. Dá para repetir aí quem foi que falou? Eu falei que essa questão tem muito com os evangelhos, né? Porque eu lembro de uma pregação que eu vi do reverendo Nicodemos. Ele falou que tem diversas cartas de Marcos, diversas cartas de não sei quem, de não sei quem. Exatamente, certo? Então, observe que as pessoas que se acham PhDs, se acham no direito de trazer. Existe um pastor aí que disse que a Bíblia deve ser reformulada, porque ele já se acha o novo Cristo, entendeu? Só sendo, entendeu? Enquanto a palavra de Deus diz que aquilo que foi escrito para a nossa edificação foi escrito. Se não foi escrito, não adianta querer inventar. Não adianta querer inventar pegando versículos isolados. Isso é um erro gritante de exegese e muito mais de hermenêutica. Fere totalmente o princípio da hermenêutica e faz com que a pessoa tenha uma exegese equivocada. Então, pseudoepígrafos são falsos livros, livros não bíblicos, que a pessoa chega ali, pega um texto e faz aquele livro, não, que é fulano de tal, um excelente escritor, mas o conteúdo do livro dele, ele não vai no caminho da palavra de Deus genuína, daquilo que Deus quis manifestar a cada um de nós. Ele deturpa, muitas vezes, aquilo que Deus trouxe para cada um de nós. E a gente tem que ter muito cuidado.
Então, eles seguem caminhos fantasiosos. Então, são chamados de pseudo-epígrafos. Depois dê uma lida com calma. Tá? Eu já estou terminando. Septuaginta. Septuaginta, pessoal, é a igreja, praticamente a Bíblia católica hoje, certo? Então, ela foi escrita pelos 70 de Alexandria, Bíblia traduzida para o grego por judeus e gregos de Alexandria, incluindo os livros apócrifos. Tá certo? Os livros, os sinópticos. Então, chama-se síntese. E nós temos três, né? Três livros sinóticos, que são os três primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas são considerados os livros sinóticos. Os três primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, pois eles sintetizam a vida de Jesus de forma harmônica. Cada um, logicamente, com a sua cultura. Lucas, por ter uma cultura mais apurada, entrava em maiores detalhes, tudo mais, mas se você pegar os três, eles não entram em conflito. Apenas alguns trazem detalhes maiores, mais apurados do que outros. Testemunho, aliás, testamento. Como eu falei, aliança, pacto, acordo. Velho Testamento, velha aliança. Novo Testamento, nova aliança. Tradução, transliteração de uma língua para outra. Simplesmente pega a Bíblia do grego e traduz para a linguagem, para uma outra língua. Variantes são diferenças encontradas nas diferentes cópias de um mesmo texto, mediante comparação. Elas atestam o grau de pureza de um escrito. O problema, muitas vezes, é a limitação. Que matéria é essa, Juscelio? Meu querido Jesus! Que matéria é essa, Juscelio? Hermenêutica e exegese. Juscelio, acorda para Jesus, homem. Acorda, Juscelio, senão tu vai ficar para trás. Tem que correr atrás, hein, Juscelio? Essa disciplina é importante, não perde, hein? Mas tem o Iago aí, o teu guru aí, que vai te ajudar. Mas vamos lá. Então, as variantes... É isso aí. As variantes, queridos, é porque o que acontece? Muitas vezes, as pessoas têm limitações, são limitações humanas. Vou explicar aqui, tá? Existem pessoas que têm dificuldade em sinônimos, em antônimos. Não sabe o que é um antônimo, não sabe o que é um sinônimo. Então, ela vê uma determinada palavra na Bíblia e, de repente, numa ara, né, numa versão ara da Bíblia, e depois vê na nova versão internacional. Então, tem algumas palavras diferentes. Como ela não domina o sinônimo, ela vai achar que está havendo choque entre as versões bíblicas. Isso é uma falha, logicamente, de estudo, né, a própria vivência da pessoa em relação a isso, mas nada que a pessoa não venha estudar. Pega aí, ó, sinônimo e antônimo. É importante, né? Qual é o antônimo de feliz? Alguém sabe aí? Pessoa está feliz. O antônimo, qual é? Ninguém vai responder? Triste. Triste. Então, o antônimo é o contrário. Se eu estou feliz,
o antônimo de tristeza aliás, se eu estou triste, o antônimo de tristeza é felicidade. O sinônimo é que as palavras se equivalem. As palavras, elas têm o mesmo significado. 4 minutos para eu terminar a aula, tá? Vamos para a última definição. A versão. Então, a versão, vocês sabem, pessoal, existem várias versões, né? Nova Versão Internacional, a Almeida, Revista Atualizada, que é a ARA, nós temos a King James, nós temos a Bíblia, tem uma Bíblia aqui também que eu estou esquecendo. NTLH, NTH, NVT, a mensagem. Exatamente. Nós temos também a daquele teólogo muito conhecido, eu esqueci agora, a Bíblia Thompson. Eu gosto muito da Bíblia Thompson. Eu acho que é Almeida Contemporânea, alguma coisa, edição contemporânea, eu acho. Almeida, Revista e Contemporânea, eu acho. Enfim, existem várias Bíblias, tá certo? Isso aí foram aperfeiçoamentos de traduções e também uma forma de você facilitar a interpretação. Essa Bíblia na linguagem de hoje, tem gente que não gosta, principalmente pessoas mais antigas. Pessoas mais antigas que não gostam dessa versão na linguagem de hoje. Eu, particularmente, eu gosto para ensino, porque existem pessoas que têm dificuldades e ela facilita. Existem termos muito eruditos, termos muito rebuscados. Alguém falou aí? Fala aí. Eu falei que essa NTLH, ela foge, se a gente for analisar os contextos, ela foge muitas vezes. Eu prefiro NVT, é mais próxima, tem a linguagem melhor do que a NTLH e fica mais perto. Fala mais devagar, Iago. Eu falei que essa NTLH, ela foge em alguns contextos da Bíblia, se você comparar com outras passagens. Aí eu falei que eu prefiro a NVT, que é a nova versão transformadora do mundo cristão. Ela se aproxima mais do original e tem uma tradução de hoje também. A questão primordial é que a pessoa tenha uma compreensão do texto, entendeu? O que não pode haver contradição, não pode haver choque. Por exemplo, chega uma Bíblia dizendo, olha, Jesus não morreu nem ressuscitou. Meu irmão, não é Bíblia. Então, às vezes, a gente faz, vamos dizer assim, uma confusão desnecessária por alguns termos que não comprometem o conteúdo. Se não compromete o conteúdo, ela é válida. Entendeu? O que não pode haver é uma versão que venha a desqualificar, a palavra certa é essa, desqualificar aquilo que é de suma importância para a nossa fé, que é a morte de Cristo, a ressurreição, a salvação pela graça. Isso não pode haver divergência de maneira nenhuma. Mas, às vezes, um termo ou outro que não compromete, entendeu? Eu gosto da Thompson, entendeu? Eu, particularmente, eu gosto da Thompson e da King James, para estudo, né? É opção minha, tá? Mas talvez outras pessoas tenham dificuldades. O pastor Mário aí deve ter a Bíblia própria dele aí, né, meu? Quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu? Meu irmão, são 20 horas em ponto, tá? Então, eu agradeço a atenção.
Na próxima aula, não percam, nós vamos falar dos pressupostos básicos que devemos ter para fazer uma boa exegese. Muito importante. É muito importante isso aqui, tá? Até mesmo para tirar dúvidas online, porque assistir no YouTube é bom, mas surgem as dúvidas, a pessoa fica ali com dificuldades. O bom realmente é assistir, tá certo? Olha o Juscelio aí, revista e corrigir. Juscelio, acorda, Juscelio. Tu tá dormindo, mano. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vou deixar aí o pastor doutor Mário, reverendo Mário, Cândido Mário de Queiroz, que vai dar prosseguimento à disciplina dele. Um abraço a todos. Deus abençoe. Agora sim vocês vão ter uma aula de verdade. Eu estou morrendo de rir aqui, meu. Estou morrendo de rir.